contexto que está sendo dito. Dentro do contexto que a Bíblia traz, para a gente não trazer interpretações externas. Não estou falando fontes externas não têm valor, mas a gente não entender o que a Bíblia não diz. A gente vive um período bem difícil. As pessoas estão difíceis de entender uma mensagem tão simples, tão curta, né? E elas já formulam na sua cabeça o julgamento sobre o que estão ouvindo e assistindo, e vendo e ouvindo, e acabam trazendo uma interpretação nada a ver com o texto. Você vê isso facilmente no Instagram. Uma postagem simples, do tipo, a maçã é vermelha. Aí a pessoa, ok. Tem uns que não, ok. Tem os outros que falam assim, você tem preconceito com verde? Então, nós temos muito disso. E a gente precisa também ter esse cuidado ao ler a Bíblia. E nós falamos na outra aula que as seitas nasceram dentro da igreja. E aliás, deixa eu falar uma coisa que não é heresia antes que você pense que seja, tá? A Bíblia é a mãe das heresias. Por quê? Porque foi daqui, da interpretação distorcida, equivocada, é que as pessoas fizeram afirmações. Então a gente precisa ler a Bíblia no livro, no contexto do livro e depois no contexto toda a Bíblia, para não criar doutrinas em cima de um versículo e a gente assim também acabar contaminando a nossa prática, para que a gente não se perca na nossa própria compreensão limitada do texto. Nós estávamos falando sobre Apocalipse, nós já começamos, falamos sobre o autor, falamos um pouco sobre a época que foi escrito, começamos a falar também sobre o propósito do livro, que são dois basicamente. Um é falar sobre trazer a mensagem, só propósito, que é mensagem às 7 igrejas, capítulos 2 e 3, e revelações sobre o futuro. Basicamente essas duas coisas. Não é para falar quem vai ser a besta, quem vai ser, né? Porque rola muito disso nas igrejas. Não sei, bom, acho que todos aqui, tirando o Zé, lembra da época do, não sei se era esse título, de presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Né? Ele tinha uma mancha na cabeça, né? Falava que ele era besta. Outros falaram que o Papa era besta porque levou um tiro e, né? Papa João Paulo levou um tiro, né? Foi um atentado. E ele acabou saindo, se recuperou. Mas a igreja, porque a igreja começou a se perder em tentar adivinhar o que a Bíblia diz sobre o final dos tempos. E já está tudo ali, no livro de Apocalipse. Deixa eu só abrir o arquivo aqui, gente. O livro de Apocalipse, ele é importante a gente entender porque ele faz parte da doutrina da igreja. A gente fala tanto de salvação, mas muitas vezes esquece que essa salvação está nos levando para um lugar. Que o nosso lugar não é aqui. E essa visão de Apocalipse nos ajuda a não ficar olhando fixamente para o que acontece hoje. Essa é uma das razões porque pessoas abandonam a fé, porque elas olham tanto agora, que não vê esperança. Talvez, assim, haja alguma melhora, mas se a gente ficar só olhando agora, a gente vai ficar naquela montanha russa de ânimo. Está bem hoje, a saúde está boa, a economia está boa, tem emprego. Amanhã já não tem nada disso. E a Apocalipse faz a gente olhar para o final da história. Então, assim, só antecipando uma fala, quando você estiver desanimado do que está acontecendo à sua volta, lembre que Apocalipse já contou o final da história. Por mais que o mal esteja alastrando, por mais que o mal esteja se espalhando, o final da história está escrito. Fala, pastor. Quando todo mundo desanimado, assim, eu leio o Apocalipse 20 a 22, é muito consolador. O final do Apocalipse é muito lindo aqui, nos dá um ânimo muito grande. E a gente precisa
olhar para a Bíblia dessa forma. E se você olhar os capítulos anteriores, você tem medo de Apocalipse. Fala de gente decapitada, fala de dragão, fala de seres que você não consegue nem descrever. Gente. A gente fala assim, eu tenho medo de ler Apocalipse. Então não leu tudo. Parou a leitura nessa parte. Tem que ler até o fim. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo nada. Leia. Você também não sabe o benefício que o feijão faz no seu corpo, como ele age no seu corpo. Você come ainda assim. E a Bíblia também. À medida que a gente vai lendo, a gente vai nutrindo a nossa alma, a nossa mente com a palavra de Deus. E é isso que vai nos fortalecer. Por mais que na hora você perceba, não está fazendo efeito nenhum. É isso que nos alimenta. Então o conteúdo de Apocalipse, como nós já começamos, a leitura apocalíptica foi dado justamente em período de opressão. Lembra do contexto, é importante. Tem a ver com o momento de opressão. Os livros de Daniel, de Ezequiel e mesmo de Mateus ou Tessalonicenses são todos períodos da história em que havia opressão. O livro de Daniel, ele estava lá na Babilônia, o povo estava oprimido, sem esperança, e Deus fala através de Daniel sobre as últimas coisas. Deus usa Ezequiel também para falar isso. O próprio Jesus fala, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, e Paulo fala aos Tessalonicenses sobre os últimos dias. Pedro também fala, porque era um período de opressão, de grande sofrimento. E quando a gente está passando pelo sofrimento, faz muito mais sentido a mensagem de esperança. Não faz? Porque quando está tudo bem, é igual falar assim, Jari, o seu emprego está garantido. Quando ela tem estabilidade. Outra, ela está sob ameaça de demissão, momento de pressão, de talvez perda de emprego, e o chefe dela fala assim, Jara, fica tranquila, o seu emprego vai ser mantido, você é essencial aqui. A resposta a essa notícia é outra. E o livro apocalíptico, ele tem esse papel de trazer esperança no momento de opressão. Por isso que talvez você leia a Bíblia e fale assim, nossa, eu nunca pensei nisso, nesse aspecto. É porque você não está vivendo um momento propício para entender o texto. A Vânia, na gravidez, a Alice também assim, a Regina, vocês talvez passaram pela gravidez e ouviram muito conselho de mãe. Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer daquele jeito, daquele outro. Porque tem essa fase daqueles... Aí quando você tem um filho, você descobre que um monte dessas coisas era balela. Não sabe de nada, né? Um monte de teoria. Não, quando você trabalhar no tribunal, você vai acontecer isso. Aí tá lá dentro, é outro mundo. Vou passar no concurso público, vou ser assessora. Aí você descobre que não é nada. E a literatura apocalíptica tem esse efeito na vida das pessoas. Ele faz sentido quando a pessoa está passando determinada situação, especialmente de opressão. Aqui no livro de Apocalipse era a opressão romana. Lembra que Roma tomou conta de grande parte da Europa, até da Ásia, da região ali da Turquia, e até ali, chegando ali, já tentando invadir até o norte da África, o Egito. Então a opressão era grande e não havia muita esperança de que a coisa melhorasse, porque cada vez levantava um imperador pior. Nero, o louco, né, que tacou fogo em Roma e culpou os cristãos. Domiciano, que era da época de João, que começou a obrigar as pessoas a adorar o imperador como se fosse Deus. Então imagina, o cerco foi fechando, e aí você tenta olhar para cima e o livro de Apocalipse aparece como uma esperança, né? E aí ele traz alguns seres celestes e demoníacos e fala sobre isso. O livro testemunha a hostilidade crescente que surgiu entre a igreja e o Estado. A
Agora você começa a perceber o problema. E eu digo igreja, não é igreja instituição não, tá gente? Só pra gente entender. Não estamos falando de igreja instituição, CNPJ, prédio, endereço, membresia. Então quando a gente fala de igreja aqui, especialmente no livro de Apocalipse, estamos falando da igreja de Cristo, de todos os cristãos. E começou a surgir tensão. Por quê? Porque começou coisas, posicionamentos que o Estado estabeleceu que entravam em conflito com o que a palavra de Deus ensinava. E aí o grande perigo das pessoas quererem juntar a igreja e o Estado. É só você olhar para a própria história, você não precisa nem da Bíblia para afirmar isso. Você olha para a história, ali, meados de 1200 a 1500, o problema que deu. Um interferindo no outro. A igreja querendo apitar coisas que era da política e a política querendo apitar coisas que era da igreja. Eu não estou dizendo, gente, que a gente tem que viver a nossa vida cristã separada da nossa vida política. Não é isso. Na vida do cristão, tudo está debaixo da palavra do Evangelho. Tudo é dirigido pelo Evangelho. Ah, pastor, mas o Estado é laico. É verdade, o Estado é laico. Mas ele não é ateu. Apesar de que na prática é ateu. O que quer dizer laico? Você sabe o que quer dizer o Estado laico? A religião não interfere, não existe. Não interfere. Não há interferência nem do Estado na religião, nem da religião no Estado. É cada um no seu quadrado. Só que a questão aí seria que o Estado é laico, porém demanda princípios cristãos. Aí você vê que não tem como você desconectar totalmente, porque existe uma interseção aqui, existe um campo aqui no meio que um toca o outro. Se vocês prestarem atenção em como a Constituição brasileira ela foi escrita, ela tem princípios cristãos. A Constituição americana, tudo bem, americana você fala assim, protestantismo, né, já saiu lá da Inglaterra e tal, e veio, mas existe esses princípios e valores que são cristãos, da justiça, socorro aos que não têm. Isso não tem a ver com esquerda e direita, gente. É princípio bíblico. Inclusive, Jesus vai falar assim, eu não quero o sacrifício de vocês. O Senhor quer misericórdia. Que é o quê? A religião, Tiago vai falar, a religião verdadeira é o quê? Cuidar, acolher as viúvas e os órfãos. Cuidar dos que não podem cuidar de si. É esse cuidado de vida que o cristianismo traz. E o Estado, ele em forma de direito, ele deveria aplicar isso. Mas começou a haver essa tensão, porque esse espaço aqui começa a haver uma disputa. Quem define o quê? E aí quando o Estado começa a querer traçar princípios morais para a igreja, aí se torna um problema. E a questão do Estado laico, ele é até necessário, por quê? É um negócio difícil de você saber se ele é ruim ou se é bom. Vamos pensar junto. O Estado laico, ele é bom ou ele é ruim? Pensa no todo, tá? No todo. Não só no cristianismo, mas no Brasil como um todo. O Estado laico é bom ou é ruim? Se fosse levado na letra da lei, se o Estado fosse realmente laico, eu penso que não seria no Brasil. Aqui no Brasil, em outros países não sei. Mas se fosse levado ao pé da letra, eu acredito que seria uma coisa boa, assim, essa não interferência. Mas na prática não significa. E aí? Vocês acham que o Estado laico é bom ou ruim? É bom, eu acredito que é bom, nem a gente já está falando. Na verdade, o Estado laico existe essa questão da religião não interferir, mas aí o que acontece? Se existir a interferência de alguma religião, outras também terão a necessidade de achar que também pode mandar. Várias outras matrizes religiosas. O nosso Brasil é um país religiosamente livre. A pessoa pode ser budista, pode ser espírita, católico, pode ser nada.
falando de religião, pode ser um agnóstico. E aí se você libera para um, você tem que liberar para outro, porque é o país onde, senão você está favorecendo uma parte. Isso assim é uma parte lógica do Estado laico. Só que como a Indiara falou, a distância entre a realidade e o ideal é um absurdo. Mesmo porque, se você for levar assim as últimas consequências, então você vai ter que adotar coisas que são conflitantes. E especialmente hoje, o pessoal fala que é mera ideologia, mas isso é uma forma de religião, são as ideologias de gênero. Em que você tem que aceitar como verdade absoluta coisas que são contrárias ao que a palavra de Deus diz. Até um tempo atrás, a coisa era mais velada, né? Mas hoje existe um problema mais aberto. Então, quando o Estado começa a criar caso com a igreja, foi a situação que aconteceu nesse contexto de Apocalipse, começou a haver perseguição. Isso gera perseguição e a corrente sempre arrebenta para o lado mais fraco. Por quê? Porque o cristianismo prega o quê? Ele prega a paz, a ajuda, o amor ao próximo. Ele não é, por natureza, violento. Só que é aí que aparece a grande oportunidade do Estado totalitário fazer cumprir o seu papel de opressão. E foi o que aconteceu. A igreja estava sendo perseguida. E apesar de que os historiadores dizerem que durante o Império Romano, não estou zombando não, tá gente? Haver a Pax Romana, que era aquela certa tranquilidade controlada dentro do Império Romano, é que você pode ser judeu, você pode ser cristão, desde que você não crie problema para o Estado. Havia isso aqui de fato. E tanto que dentro da história, aí ampliando um pouco mais, Jesus nasceu num período de Pax Romana, onde havia essa tranquilidade, havia essa facilidade do Evangelho se espalhar. Porque em outras épocas, você não tinha como sair da Palestina para a Ásia sem ter guerra. Pô, tá chegando um cara esquisito na minha terra. Não, estamos trabalhando com o mesmo padrão. Ok, livre acesso. Mas nessa época a coisa começou a ficar diferente. Começou a haver essa tensão que trouxe problemas sérios. Porque no final de tudo, gente, a gente precisa lembrar. Às vezes as pessoas tentam fazer um bem bolado entre política e religião. Novamente, não estou falando que tem que ser separado. Mas o problema é quando as pessoas usam o outro lado como ferramenta dos interesses próprios. Aí é um problema. Quando o púlpito da igreja vira palanque político. Ou o próprio Congresso Nacional se torna uma ferramenta de favorecimento aos evangélicos. E esse não é o papel do cristão dentro da política. Ele tem que estar lá? Ele tem que estar lá. Porque toda vez que o cristão foge de alguma área, ele se omite e deixa que o mal tome conta. Se você olhar os grandes músicos da história, Johann Sebastian Bach, entre outros, eles eram cristãos. O cristianismo, ele tinha influência na música, tinha influência na arte, na pintura, tinha influência na ciência. Blaise Pascal, Newton, homens, eles eram cristãos, eles não eram só cientistas, eles estudavam teologia também. Mas aí acaba surgindo essa tensão entre Estado e Igreja, e isso resulta em quê? Uma ruptura. Só como eu falei, vai arrebentar para o lado mais fraco. Porque logo em seguida, medidas políticas acabaram tomando caráter religioso. A obrigatoriedade de adoração ao imperador. Lembra
até hoje, acho que era da primeiro ano não, da oitava série, não tinha nome naquela época. É quase ontem, tá, gente? Onde o professor está explicando o que significa o nome Augusto. Não tem Imperador Augusto, né? César Augusto e tal. Augusto significa Deus na Terra. Olha que curioso, né? Já tinha essa mentalidade de endeusar figuras humanas. E chegou num ponto assim: se não me adoram, ou vocês estão mortos. Dessa forma também, trazendo para os tempos modernos mais ou menos, essa questão lá na Coreia do Norte, lá, o pessoal tem que adorar o imperador lá, que é o Xi Jinping. Eles têm que cortar o cabelo igual, tem que fazer tudo igual ao imperador deles lá. Não pode nem chorar no dia do aniversário do ditador, sabia? Não pode? Que se te pegarem chorando no dia do aniversário que você deveria estar alegre, você pode ser preso. Imagina. Para você ver onde chega assim, a questão da pessoa querer ser adorada. Não pode fazer nada. Mas isso daí, pastor, leva-se ao ponto de você pensar, bom, beleza, o cara tem essa loucura aí. Como que ele é coberto por pessoas que levam essa loucura à frente? Essa é a questão. Interesse, né? Né? Então. Interesse. Há interesses dessas pessoas ao redor dele de manterem isso. Eles devem levar alguma coisa. Aristocracia. Seja por medo, seja por favores. Acho que é mais por medo, né? E se qualquer um que contrariar, ele não tem, né? Como na Venezuela também, o Maduro deu um monte de gratificações, né, para os militares. Tem um exército de generais lá. Ele fez com que todos fossem generais para eles que andassem junto com ele. Fizessem parte da larga dele. E aí o cristão, nessa situação, ele vai entrar inevitavelmente no embate. Não é que ele vai ser o provocador da violência e tudo, do motim. Mas a gente precisa lembrar que a cultura greco-romana era parte da vida do povo, daquele império. E uma das formas de um império se estabelecer é destruindo a cultura do outro, a religião do outro. Então, se eu quero tomar extrema, eu vou levar o povo de Atibaia, vou misturar com os de extrema, vai casar com os de extrema, vai levar a cultura, vai levar a religião para lá, até que eles percam a identidade deles. Foi isso que aconteceu com Samaria. Quando as 10 tribos foram tomadas pelos impérios de fora, trouxeram pessoas para misturar, por isso eles eram mestiços e desprezados pelos demais judeus. As 2 tribos ficaram. Havia essa coisa. E a cultura greco-romana foi uma das razões porque a igreja se posicionou: a gente não pode aceitar isso. E aí você vai ver nas cartas de Paulo, quando Paulo fala sobre práticas não cristãs dentro da igreja, ou de pessoas que vieram dessa realidade, eram idólatras e tinha uma série de comportamentos que, à luz da palavra, não dá para caminhar junto. E Paulo tinha que ser enfático, porque o momento que era mais tarde veio se tornar atenção, chegou a ser coisa normal dentro da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver ali nos primeiros versículos que Paulo fala assim, que havia um caso dentro da igreja que nem os pagãos aceitavam como normal. Aí o cristão, alguns crentes de Corinto extrapolaram a imoralidade. E ali 1 Coríntios capítulo 5 é o caso do cara, ele tinha relação marital com a sua madrasta. Ou pelo menos que o texto acaba nos dando a entender isso. Mas não seria estranhar com a própria mãe. Incesto. Para você ver como a cultura greco-romana estava ali tão bem enraizada na vida da igreja. E nesse momento aí, quando a igreja começa a se posicionar,
Venha pensando. Eu não sou fã de novela nem nada, eu vi na internet. Já estão programando que volte isso aqui na nossa sociedade, que volte o incesto. A pedofilia já fala que a pessoa é doente, não é um pervertido. Mas estão programando para que isso aconteça. Também volte isso. As próprias leis criaram brechas para muitas permissividades, deixa eu colocar melhor. Eu estava lendo essa semana um artigo sobre um estado no Brasil, uma cidade no Brasil, em que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que um caso de um cara de 22 anos, não, acho que é 22 anos, 24 anos, 20 anos, né? E uma menina de 12. A menina de 12 engravidou. Teve uma criança, 12 anos, pensa vocês, uma criança de 12. E decidiram ali em primeira instância que foi o estupro. E aí eles apelaram para uma instância maior. E nessa instância maior foi dito assim, não, você tentou até justificar, não, para o bem da criança que está ali. Mas e a outra criança que gerou a criança? E aí, na verdade, falando que pro bem da criança que foi gerada, o pai é separado da menina também. Ele não estão juntos. Só que ele, por contribuir com algumas coisas, tudo deixa quieto, não vai prender ele. E aí você vê assim, as permissões, você vai alargando o espaço dos princípios morais, daqui a pouco você tem que permitir outras coisas, porque você abriu um precedente. E a igreja estava vivendo esse momento tenso em que eles precisavam se conter dentro da palavra de Deus e o Estado querendo obrigar eles a fazer o que eles não queriam. E a igreja, então, perseguida, começou a ser intensamente perseguida. E o livro de Apocalipse entra nesse cenário, para trazer esperança. Vocês estão passando por isso agora, mas o final da história está escrito. Persevere, persevere. Pastor, Oi. uma pergunta meio... Eu vou fazer, não sei se está. O cenário que nós temos hoje, tudo isso que estavam falando, né? Essa menina de 12 anos, que esses precedentes que vão ser abertos, ideologia de gênero e outras coisas que caem, isso já não é um cenário de Apocalipse? Sem dúvida alguma. Quando você vai abrir lá na carta a Timóteo, isso é porque Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, foi bem antes de João escrever a carta e enviar. Olha como ele descreve o final, os últimos dias. 2 Timóteo capítulo 4. Capítulo 3 já, na verdade 3 e 4 ele vai falando sobre isso, no começo. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Como serão esses dias? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Não é que só acontece nos últimos dias, isso vai ser piorado. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos pais. Olha, a desobediência dos filhos é marca do fim dos tempos. Sempre houve desobediência? Sempre. Desde Caim, sempre houve desobediência. Mas ele é piorado. Ele é aumentado. Serão desobedientes aos pais e serão ingratas e profanas. Gente, e essa palavra profana às vezes a gente deixa passar batido. Mas profano, o profano ele é pior do que o pagão declarado. E Hebreus vai falar sobre um dessas pessoas que era profana, que era Esaú, que ele desprezou o direito de primogenitura, que era a maior bênção que um filho poderia ter. O profano, ele despreza, voluntária, decididamente, o que é sagrado. Ele sabe o que é. Ele não é ignorante. E vai ser esse tipo de pessoas.
Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Uma geração que só quer fazer o que quer fazer. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão amigos, serão imprudentes, e aí ele vai descrevendo. Esse quadro é dos últimos dias. Aí você fala assim, pastor, vai piorar? Vai, infelizmente vai. Por isso, para nós, estejamos no papel de pais, de marido, de esposa, homem e mulher. Temos que estar mais próximos de Deus. Mas os versículos, pastor. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo capítulo 3 e o capítulo 4. Dias difíceis. Só que isso vai implicar em outra coisa. Não é só dia difícil. Por que esses dias vão ser difíceis? Porque o posicionamento pode gerar perseguição. Dias de conflito. Que posicionamentos hoje, no nosso contexto, pode levar a uma perseguição aberta? Aliás, quem já sofreu perseguição aberta? Trabalho, em casa, na internet. Perseguição, eu já. Ataques diretos a você. No jornal que a gente trabalha. E aí? Abertamente, não. Abertamente. Diretamente. Não que chegaram lá, né, e pegaram, furaram o seu carro lá, arriscaram. Mas você percebe assim, porque se você se posicionou, houve um ataque. Já passou por isso? Por isso que eu sei que agora, hoje fica mais claro, porque eu entendo porque pessoas saem das redes sociais. Eu já passei. Foi? Eu já passei. Trabalho diretamente. Quando você se posiciona pelo que é bíblico, não é, gente, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Não é posicionamento pessoal. Tem coisas que tem a ver com opinião, não com uma verdade absoluta. É questão de gosto, é questão de você, de perspectiva. Mas eu estou falando com respeito às coisas que a Bíblia diz, que elas são assim, e você se posiciona desse jeito, e por razão disso você é perseguido. Você pode ser perseguido por culpa sua mesmo, né? Não trabalha direito, não respeita os colegas, não sabe lidar com as pessoas. Aí não é perseguição. Isso é fruto, né, de um comportamento errado. Mas a perseguição que a Bíblia diz é aquela que surge a partir do seu posicionamento a favor de Cristo. Eu sigo um personal, né? Não é que eu faço os exercícios, não, mas eu acompanho ele no Instagram. Aí ele postou uma coisa sobre relacionamento, né? Falando sobre assim, não é você ficar tendo um caso aqui, um caso ali, não, é você firmar relacionamento com alguém, que você queira viver a vida inteira, que você queira aprender a perdoar, se perdoar. Aí ele foi falando, um vídeo curtinho, e descer a lenha nele. Essa coisa aí, você vai perder seguidor e tal. Toda vez que nós nos posicionarmos por algo, seremos perseguidos. E a gente não deve estranhar isso. É ruim? É ruim. Mas a gente não deve estranhar quando a gente decidir ser a favor de Cristo. Entrega o relatório alterado lá, não. Né? Não vou. Isso não é certo. Não, fala aí, eu nem fui, mas fala aqui, anota aí. Acho que hoje nem dá mais para fazer isso, tem que ser digital, né? Antigamente eu falei assim, bate o cartão para mim. Tinha muito disso. E ainda tem isso hoje. Eles dão um jeitinho de registrar que a pessoa foi trabalhar. E aí o cristão vai dizer assim, eu não vou fazer isso. Ou você falou que você era meu amigo, eu falei, sou seu amigo. Mas isso é errado. E por você fazer o certo, você sofre. A lógica é que fez errado, sofre. Mas no mundo que nós estamos, não de uma cultura meramente greco-romana, mas uma cultura que conflita,
andar com Deus e a vida comum, a gente não deve estranhar. Posso citar um exemplo do que aconteceu comigo? Eu sou funcionária pública e os feriados, as emendas são dadas pela prefeitura. E eu estava trabalhando em escola estadual. No estado não, é preciso pagar. E a diretora falou que a gente era para ir trabalhar no sábado, o pessoal da cozinha, e ela daria um dia na semana e justificaria, como se a gente estivesse trabalhando, anotaria o nosso ponto como frequente. E eu falei que eu não iria fazer isso. Aí houve essa retaliação, como o senhor está falando. Eu fui transferida da escola. Porque eu quis fazer o certo, porque a gente ganha, a gente não é obrigado a trabalhar. E se acontece alguma coisa comigo durante a semana? No dia que ela falou, que assinou o ponto que eu estaria na escola, eu sofri um acidente na rua. Como é que fica a situação? Então, por você se posicionar do lado correto, você sofre talvez de todo lado. E a gente precisa lembrar que isso é parte da vida cristã. Jesus falou, João 16:33, o quê? Quem decorou João 16:33? Vamos ter coragem. No mundo passarei por aflições. Jesus já falou, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, ser cristão não é isenção de sofrimento, não é só bênção. É luta. Assim como o casamento, não é só flores, né? A lua de mel a vida inteira. Tem esses momentos ali de baixos, de lutas, de introspecção. A vida cristã também, a nossa vida com Cristo. E a nossa espiritualidade vai se revelar na luta, mas também na bonança. Porque a luta nos aproxima de Cristo. Nós oramos mais, nós dependemos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós lembramos mais de Deus ao longo do dia. E a perseguição também é uma ferramenta de Deus. Toda vez que a igreja está apagando, Deus levanta a perseguição para despertar um povo dele. Se você pensa que é a perseguição que vai te afastar de Cristo, não é. É a morosidade da vida cristã. Tem saúde, tem carro, tem casa, estou pagando todas as contas, está tudo certo, a igreja está crescendo. Aí é que mora o perigo. A perseguição, o sofrimento não é apenas um fato, mas é praticamente uma necessidade na vida cristã. Porque se a gente não passa pela dificuldade, a gente não aprende a confiar em Deus. A gente não aprende a valorizar. Aí que o Samuel se manda com ele. Não é que eu não sabia o que era passar pelo sofrimento de pai. Mas cada vez que a gente passa por isso, a gente vai tornando mais real o papel de pai. A importância de orar pelos filhos, a importância de estar presente na vida deles, a importância de cuidar deles. Eu sei que todo mundo quer filho que não dê trabalho. Mas é no trabalho que a gente aprende a depender de Deus. É na perseguição, na tensão é que a gente aprende a depender de Deus. É na tensão que as promessas a respeito do futuro e a chamada de atenção de Deus para essas igrejas que servem para nós também, é nessa hora que a coisa começa a ter mais sentido. A igreja vai passar por essas coisas, que nós vamos ver na outra semana. Mas nós precisamos lembrar que a história já está escrita. Cristo vence, a justiça é feita e não haverá STF, STJ, nenhum desses S's. Vai ter Cristo julgando todas as coisas no final. O mal vai ser vencido de forma definitiva e sumariamente. Por isso, o livro de Apocalipse, como os demais livros que tratam sobre o final dos tempos, devem trazer esperança para o nosso coração. Vivemos no mundo mal? Vivemos. Mas isso não vai ser para sempre assim. Ainda bem. O mal não vai vencer para sempre. E quando a gente lê Apocalipse, a gente olha com esses olhos.
lembrando de todos os detalhes que a gente viu. João, que andou com Jesus, viu seu Senhor sendo crucificado, viu o túmulo vazio, andou com Jesus durante os dias depois da ressurreição. Ele passa pela perseguição, e a história conta que João foi jogado no óleo quente, fervendo, como parte da punição. Não morreu pelo milagre de Deus, foi exilado em Patmos, e no meio daquele contexto de Império Romano, Deus conforta o coração de João, dizendo: escreve essas coisas. Bem-aventurado todo que lê e ouve essas palavras e guarda. A esperança que desponta lá no final. O livro de Apocalipse, que ele não seja um livro que assusta, mas um livro que dê esperança, porque esse é o propósito dos livros apocalípticos, é trazer esperança e ao mesmo tempo trazer uma atitude para com Deus. Esse dia chegará. Estamos prontos para esse dia? Eu dou conta. Você não dá conta. Não dará conta de suportar os últimos dias, se não estiver em Cristo. E pela idade média que a gente está aqui, talvez leve alguns anos, a gente não esteja mais aqui. Os nossos filhos estarão. Por isso, precisamos investir na vida deles. E investir na vida deles significa ter a nossa espiritualidade primeiro, fortalecida. Evangélica, não no sentido religioso, mas baseado no Evangelho de Cristo, para que eles possam receber isso como herança, a fé como herança. E quando vierem os dias maus, a minha oração é que eu não vejo os meus netos, porque significa que eu vou... esse mundo louco vai continuar por muito tempo. Mas se eu tiver que ver meus netos, que Deus guarde os meus filhos no Evangelho que traz esperança. A gente termina essa primeira parte, depois a gente vai entrar em quais tipos de interpretação que Apocalipse pode nos dar, tá bom? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido muito generoso conosco, nos dando a Tua palavra, nos ajudando, ó Deus, a preparar o nosso coração, a cuidar da nossa relação com o Senhor e daqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Ajuda-nos, Pai, a ter esperança de que Cristo, que já venceu na cruz, voltará e estabelecerá definitiva, Pai, e permanentemente o seu reino. Até lá, Senhor, guarda o nosso coração. Eu oro em nome de Cristo. Amém.